Boa Olá, tarde, boa tarde. eu sou o Guilherme, Eu sou a Lilian. estamos aqui para mais um Café com a Tom. Hoje finalizando o tópico do Caibalion, pondo a aplicabilidade dele na nossa vida, né? Como é que a gente vai usar todas aquelas leis, né? Na segunda parte do livro ele dá alguns exemplos, né? E é uma parte bem teórica, por isso a gente decidiu fazer um jeito um pouco diferente. Eu vou ler as partes dos livros e a gente vai comentar, principalmente porque o Gui tem algumas opiniões um pouco diferentes, então a gente vai aproveitar e vai discutir isso aqui. Então vamos lá. O que é o todo? O todo é incognoscível, que é impossível de conhecer. Concorda? O todo para nós é Deus, né? Deus é tudo e tudo é todo, é o todo. Então, quando a gente falar o todo, a gente vai usar muito aqui esse nome, né? É o nosso Deus, é quem criou a causa primária de todas as coisas. O todo é tudo, mas tudo não é todo. A gente falou isso na outra lei. E isso é uma coisa que o livro ele frisa bastante. A gente tem que entender que o todo é tudo, mas tudo nunca vai ser o todo, entendeu? Nós nunca seremos o todo. Nós somos criados à imagem e semelhança do todo, que é Deus, né? Que a gente chama de Deus. Nós vamos evoluir muito, 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 muito. Nós vamos quase chegar lá, mas nós nunca seremos o todo. Isso é muito importante. Então, o que o livro fala é que ele é incognoscível. O todo está acima de todas as leis, mas quando ele se manifesta, sua postura se harmoniza com ela. Nós e o todo somos de natureza semelhante, mas infinitamente diferente em graus. Por que ele fala que ele está acima de todas as leis e que quando ele se manifesta, sua postura se harmoniza com elas? O que você entende disso? Na verdade, o todo, as leis são feitas por ele, né? Nem ele passa por cima das leis dele, né? Então, ele é o todo. Quando ele se harmoniza aqui para ele criar, ele obedece às leis. É isso que eu entendo, né? Ele não vai contra as leis dele. Como o universo funciona? Os iluminados confirmam que existem seres superiores que foram inferiores, como nós, que um dia seremos eles. Inclusive, esse é o único caminho. A morte não é real. Ela nada mais é que o nascimento para a nova vida, pois subiremos mais alto, cada vez mais alto, planos mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. O universo ou os universos são nossa morada. Exploraremos seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos. Como eu sempre Aí é falo, uma tema que tem né? algumas coisas importantes, hein? Eu sempre falo que é uma escola aqui na Terra, né? A gente vai passando do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro, e a gente, como disse Jesus, nascer e morrer várias vezes. Não é ressurreição. Jesus deixou bem claro isso, né? Então, para chegar no reino de Deus, a gente tem que nascer e morrer várias vezes. Então, é como se fosse uma escola. Você vem, faz o primeiro ano, passa para o segundo, ou repete o primeiro, entendeu? E assim a gente vai subindo na escala. Hoje é muito difícil para a gente definir Deus. É a mesma coisa que você pegar uma criança que está no maternal e querer passar a equação integral para ela, que ela nem número não sabe o que é. Então, como a gente ainda está muito abaixo no processo evolutivo, fica meio difícil você falar quem é Deus, né? Definir quem é Deus. Mas toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, que é a sexta lei do Caibalion. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. E ó, ele afirma: a morte não é real, ela nada mais é que o nascimento para uma nova vida, então confirma a teoria reencarnacionista aí, da qual nós dois acreditamos que nós reencarnamos, sim. Isso é uma coisa assim, bem. Jesus falou de novo, né? Jesus falou, nascer e morrer várias vezes. Então, quando a gente morre nessa dimensão, a gente renasce em outra dimensão. Depois a gente volta para refazer o que a gente fez de errado e aprender e evoluir. E o Jesus fala que o corpo morre, o corpo não renasce, mas o ser renasce, né? O Então ser muitas nunca pessoas morre, né? falam, Então, usam uma passagem da Bíblia, que um dia a gente vai falar disso aqui, falando que Jesus fala que o corpo morre. Realmente o corpo morre, mas o corpo morre. a alma, o ser, A alma não morre. ela é imutável, ela é imperecível. Então, lembrando, ele confirma, ele fala de vários planos, de planos mais elevados, por períodos imensuráveis, e que nós
viveremos nos universos, em todos os universos, que eles são a nossa morada. Aí também acho que a gente já pode pegar o gancho para falar dos extraterrestres. Existem várias moradas na casa do meu pai, muitos universos, então com Jesus certeza... falou isso, né? Quem Então, somos nós para contestar, né? com certeza nós estamos aí, todos somos, né? Transitamos entre os vários planos e vários E universos. só a gente começar a ver aí o que tem lá na área 51 dos Estados Unidos, tem muita coisa que a NASA tá pondo aí hoje, muita foto, tá divulgando muita coisa, só não acredita em ET hoje quem não quer mesmo, Mas né? eu acredito que nós somos ETs. Nós Já, também já somos. falaram, Nós todos somos parte do todo. nós todos somos, nenhum de nós foi criado aqui na Terra, né? O que mais que ele fala? Ele fala assim: habitamos a mente infinita do todo e nossas possibilidades são infinitas, tanto no tempo quanto no espaço. E ao fim do grande ciclo de íons são eras, tá? Quando o todo atrair para si todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois conheceremos a verdade total. Um com o todo, assim falam os iluminados. Então, o que eles falam, né? Que o todo é tudo, todo é uma energia, eu gosto de pensar num sol, assim, né? Uma energia primária, dali ele se manifesta, então ele faz as criações dele, que são bilhões de universos, de várias formas, e tudo que está aqui, somos nós, os animais, os vegetais, enfim. Ele se manifesta, ele cria, e a gente fica vivendo toda essa historinha aqui, essa coisa maluca, e um dia serve para nossa evolução, serve para o nosso crescimento, não para crescer o universo, porque quando ele cria, ele manifesta, ele já é do tamanho que o todo decide que ele seja. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir com as nossas palavras ainda explicar, mas na minha cabeça é mais ou menos isso. Ele sabe tudo, tudo tem o limite que ele quer que tenha, o tamanho, o jeito, enfim. Mas para nós precisamos sim, nós passamos por tudo isso e nós vamos evoluindo e crescendo para um dia ser seres superiores, até o dia que ele decidir, ele vai atrair tudo para ele de volta. Por isso que ele diz aqui, um com o todo. Né? E o universo também, como toda a lei do Kaibalho, ele expande, ele contrai, ele expande, contrai, que nem o nosso coração, né? E tudo está dentro dele, né? Então tudo isso está acontecendo dentro do todo. Beleza. Aí ele fala o que é o universo. O universo é e não é. Existem dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. A lei do paradoxo divino é um aspecto do princípio da polaridade. A única coisa absoluta é o todo, o resto é relativo e impermanente. O que você diz disso? Temos um efeito sonoro aqui. Não, assim, a parte perecível é aquela parte que a gente falou da outra vez, né? Que não é uma coisa real, né? O que é real é aquilo que é duradouro, que fica, que são... Mas o que ele quer dizer espíritos. com absoluto e relativo? Então, o todo é absoluto. Que é a única coisa que é absoluta porque é a única coisa que é. O resto é relativo porque é uma criação dele, Perecível, vai e volta, muda, transforma. e nós que somos eternos como ele. Sim. Então, e só um detalhe, eu queria contar uma história, que o Fábio Júnior saiu da Rede Globo uma vez, você viu? Não. E ele fala que ele saiu da Rede Globo, estava gravando até altas horas, e aí ele saiu, tinha 3 naves em cima da Terra, assim. E ele falou, gente, isso aqui, o Fábio Júnior falou isso na Globo faz 30 anos, né? Não, eu já ouvi essa história do Chico Anísio. Não, eu vi do Fábio Júnior. Ah, não foi na Globo, não, foi no... O Chico tem uma também. Foi no hotel. E ele fala que, cara, cada um tá numa escola, vai para outra escola, ano que vem tô na outra escola, muda de escola, então a gente fica preso aqui, é da Terra, não é da Terra. Toda hora a gente que sai da Terra vai nascer em outro planeta vem pra Terra e é assim que funciona. Só que tudo isso fica gravado na nossa, toda a nossa historinha aqui que a gente vive, eu enquanto Lilian, ele enquanto Guilherme, isso tudo fica gravado em nós, né? Então por isso que é importante. Ele vai ter uma mensagem no final do livro, que foi o que nós usamos para finalizar aqui, que eu acho muito legal. Olha para as estrelas, mas mantém seus passos aqui, porque ainda que isso seja uma grande história da mente do todo, que a gente viva uma peça de teatro, que aqui somos personagens, isso tudo que a gente vive aqui tem uma grande importância, sendo real, sendo relativo, absoluto, verdadeiro, tudo isso é importante. Ele conclui assim: a verdade absoluta é como a mente de Deus as conhece.
Já a relativa é como a mente mais elevada do homem as compreende. Então, exatamente, a verdade verdadeira é o que o todo sabe, o que ele quer, o que ele faz, a forma com que ele manifesta, e nós vamos nos elevando para poder compreender isso cada vez melhor, né? Um dia. Quanto mais nos elevamos na escala, quanto mais nos aproximamos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Eu achei isso fantástico. Então, quanto mais elevado a gente tiver, mais noção a gente vai ter do que realmente é absoluto, né? Uhum. Que é finito, que é importante, talvez a gente pode falar assim. Eles também comentam aqui que tem um filósofo moderno que os hermetistas desconfiam ser uma reencarnação de Heráclito. Ele diz assim, o Herbert Spencer, a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas... desculpa, gente, pulei. Mas é que o que é, né? O que são os universos? O que é tudo isso? Que isso tudo provém da existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, ele afirma. Então é o que eu falei que eu tenho na minha cabeça, né? Aquela centro de energia primária e dali tudo acontece. É como diz na mecânica quântica, né? O professor ele fala a onda, né? Que nós vamos entrar nos próximos vídeos na mecânica quântica. E o todo é a onda, né? É a energia que constrói todo o universo. Isso é o todo. Primária, né? Aplicando as leis do Kybalion e os preceitos herméticos. Aí ele fala da gente entender e aplicar as leis, né? Mas entender como funciona a transmutação mental. Como que a gente pode controlar a nossa mente, né? Dar algumas dicas pra gente fazer isso. Ele fala assim, use a lei contra as leis, o superior contra o inferior. Pela arte da alquimia, transforme as coisas abjetas em valiosas, e será assim que alcançarás o triunfo. Não vivemos num mundo de sonhos, mas num universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar a sua existência, mas viver usando as leis para nos elevar de graus inferiores aos superiores, dando o melhor de nós a cada dia. Acho que foi o que eu falei, né? A gente não pode deixar, embora isso aqui seja relativo, a gente tem que ter consciência do que a gente faz aqui. Não é negar essa existência, esse mundo ilusório, né? Entender, né? Nós estamos aqui exatamente para aprender, para evoluir. Sim. E quando ele fala de usar a lei contra as leis, é porque a gente, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou da lei do ritmo, da polaridade, das coisas que fazem nós oscilarmos, dos pensamentos, já que o universo é mental. A gente tem, sei lá, cada um fala, eu não sei na verdade quanto, cada pessoa que eu ouço fala uma quantidade de milhões de pensamentos. Então a gente tem aí 30 mil, 70 mil, 100 mil pensamentos. A gente precisa controlar isso. Como a gente controla, né? Como a gente nos domina. É uma lei universal, mas a gente precisa aprender a dominar isso. Tudo está no todo enquanto o todo está em tudo. Na medida que o homem se dê conta da existência do espírito inerente e imanente dentro do seu ser, ele vai subir na escala espiritual da vida. O desenvolvimento espiritual que tanto buscamos é o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito do todo dentro de nós. Então, a gente entender que sim, somos uma centelha divina, nós realizarmos isso e manifestarmos, né? Isso é o que ele afirma aqui, que é o verdadeiro desenvolvimento espiritual, né? Entender que sim, somos pedaço deles, sentir, né? E manifestar isso. É a verdadeira religião, o religare. Lembremos-nos disso. Então, a gente fala da nossa fé, né, de como comungar, de religião. Então, independente do meio que a gente usa para isso, o religar, né? A gente entender, sentir isso e manifestar de alguma forma na nossa vida. Como todo cria. Existem muitos planos e subplanos, muitas formas de existência de vida.
em muitos graus. Sendo assim, a criação do todo funciona mais ou menos assim. Ele rebaixa sua vibração até o impulso cessar a oscilação, cessar, e a oscilação de retorno tem início. Para esse movimento, rege-se a lei da individualização, separação e unidades de força, que vai retornando à medida que sobe na escala evolutiva. Você consegue entender isso? Bom, falando um pouco dos planos, né? Existem muitos planos, né? Existem muitos universos aqui mesmo, junto com a gente, né? É tudo na base da frequência. É que nem a gente tem a frequência de até 10 Hz, então são planos de diferentes frequências. Então, de acordo com a nossa frequência, a gente vai atingindo outros planos. E como a gente faz para subir a nossa frequência? Evoluindo, aprendendo, se controlando, conhecimento, autoconhecimento e caridade. Só assim. Mas aqui eu acho uma coisa interessante. Ele fala assim, se a gente falou no outro vídeo que o todo vibra na mais alta e infinita frequência, o que ele está falando aqui? Que ele vai diminuindo a vibração, para ele manifestar, vamos pensar, ele resolveu criar aqui o universo, a Via Láctea. Então ele vai reduzindo a vibração dele para criar, ele vibra até o impulso cessar, e aí quando ele, uma espécie dele cessou, ele solta, quando ele solta essa criação dele, volta a vibrar no nível vibratório ali do que ele criou, e esse movimento, essa vibração até chegar de novo, essa vibração baixa, até chegar na alta vibração dele, esse impulso é o retorno. Então, por isso que até eu tive uma discussão com o Gui, mas como que eu saio dele e volto para ele, mas eu tô dentro dele? E a gente até falou sobre isso. Sim, então, é que ele tá numa vibração muito diferente da nossa, ele diminui, nos cria, deixa a gente aqui, no que ele volta lá para alta vibração, ele não saiu, mas ele só diminuiu. Nós estamos retornando, então, quando a gente fala de evolução, a gente está buscando a nossa vibração, a gente está se elevando vibracionalmente para voltar para ele. E é esse impulso que ele fala, esse impulso que ele fala que o todo rebaixa a sua vibração até o impulso cessar. E a oscilação de retorno tem início. Então, quando a gente quando ele solta e essa oscilação para voltar, isso é o retorno que a gente está fazendo para o Pai. E isso leva íons e íons de eras. Então, o que eu entendo disso é o seguinte, como ele fala na mecânica quântica, né? Para a primeira vez que forma a matéria, quando você pega a onda, vamos dizer, né, que é o vácuo quântico, e aí para transformar em matéria você começa a diminuir a frequência. E aí vem primeiro a supercorda, ou o bóson de Higgs, que cria depois o quark, depois vem o próton, o elétron, o átomo, a molécula, o órgão, o tecido, e criam-se as coisas, né? Então, a primeira vez é como se ele soltasse mesmo essa parte física, é isso, exatamente isso. É a matéria. E o que a gente tem que fazer? Evoluir, e a nossa frequência ir crescendo, e crescendo, e crescendo, até um dia chegarmos... Voltarmos para a frequência dele, né? E aí ele fala aqui que à medida que a gente sobe na escala evolutiva, é física, mental e espiritualmente. O processo de evolução a partir da criação começa a manifestar-se na seguinte ordem: material, mental e espiritual. Eu até fiz uma analogia aqui com a pirâmide de Maslow, o Gui também não concordou comigo, porque eu falei, bom, o que ele fala? Material, mental e espiritual, e a pirâmide de Maslow é mais ou menos isso. Primeiro a gente luta pelo material, depois a gente vai começar, depois que a gente resolver os nossos problemas básicos e os problems da materialidade. Não, é só dividir o que você pôs, dividir em mais degraus, só isso. A gente já começa a pensar um pouquinho e depois a gente já começa a pensar, né? Que aí a gente vai atrás de poder, quando você começa a ficar um pouquinho mais intelectualizado, mas não necessariamente sábio. E no final você quer, depois que você vê que isso aqui nada disso importa, você quer ficar sábio. Para o todo, esse processo, né, de ele diminuir a sua vibração e manifestar, chama-se processo de atenção, pelo que está no livro. Estender-se ou desdobrar-se. Contemplação e meditação. E quando a sua obra está terminada, tudo se retira para o todo e confunde-se a criatura e o Criador, que é quando volta.
E ele complementa: nada permanece em repouso, tudo nasce, cresce e morre. No mesmo instante que algo atinge o seu apogeu, ele começa a declinar. Aí eu dei exemplo aqui do corpo humano. Uma vez eu vi o Haroldo Dias Dutra falando. Ele falou assim que nós, um momento desde o nosso nascimento até completar todos os ciclos do corpo humano, ele disse, acho que 30 e poucos anos de idade, fez ali que a gente termina de estar 100% formado, o nosso corpo humano. Quando ele termina, o que ele faz? Ele já começa a declinar. Ele já começa a morrer. Então esse é o processo, né, da vida. E acho que como as plantas e tudo, né, como tudo que é acima a abaixo. Mas eu acho legal. Atingiu o apogeu, começa a declinar, o que é perecível, tá, gente? Por que o todo cria os universos? Após muitas especulações, constata-se que não há resposta para tal pergunta. Isso é muito importante, também foi algo de... Muita resposta dessas coisas de Deus a gente ainda não tem, né, gente? Não tem como explicar pra gente. Nós acabamos de descer da árvore agora, né? Exatamente. Então, ele fala, não há resposta para tal pergunta, uma vez que ele é incognoscível, como a gente falou no começo, e impenetrável, porque ele simplesmente é. Dizem alguns estudantes do hermetismo que o Hermes Trismegisto Grande, todas as vezes em que ele era perguntado sobre essa questão, ele cerrava os lábios e nada respondia, na tentativa de aplicar o axioma. Os lábios da sabedoria estão fechados, a não ser aos ouvidos do entendimento. Ou seja, não adianta ele tentar explicar, ainda que ele soubesse, porque a gente não ia conseguir entender, como o Gui falou. Gente, é meio difícil isso, né? Por exemplo, hoje tem gente que não acredita que o homem foi na Lua. Aí fala assim, eu não vi, então não acredito. Então, mas você acredita em Lua? Porque eu vi. Tá, você acredita no Japão? Aí eu acredito no Japão, mas você foi no Japão? Não, não fui então, mas tem filme também, igual tem na Lua, e as pessoas não acreditam só naquilo que ela quer. Então, vida que segue. Então tá, vamos agora falar dos diversos planos do universo. Plano seria uma dimensão. Dimensões podem ser constituídas em graus de vibração. Por exemplo, os átomos... exatamente. Quer falar? Não, pode falar. Os átomos da matéria, as unidades de força, a mente do homem, a mente do homem, por exemplo. A substância etérea vem do éter. O éter liga a matéria à energia, por assim dizer. Liga. Ele quer dizer que o éter, fala da teoria do vácuo lá, do vácuo que não existe o vácuo. É o que eu falei, o vácuo, que falam vácuo quântico, é o que tem tudo, né? Tudo vem do vácuo quântico. É a onda, é o Deus, é o todo. O que ele diz é que, assim, não existe vazio. Tudo está preenchido. Não existe nada vazio. E a substância que faz essa ligação, essa substância que a gente não enxerga, que conecta as coisas e que também está dentro das coisas, seria essa substância etérea, que vem do éter. E ela também, ela é responsável por todas as formas de energia, luz, calor, magnetismo, enfim. Os hermetistas preconizam que o éter, ou a substância etérea, serve como meio de transmissão das ondas de energia vibratória. E ele dá exemplo aqui de 4 planos: plano físico, plano mental, plano elemental e o espiritual. O físico é esse que a gente vive, composto por energia, calor, magnetismo, éter, eletricidade, atração, gravitação. O mental é composto por átomos de energia e substâncias químicas na nossa mente. O elemental ainda é desconhecido por nós, pois eles são invisíveis aos nossos sentidos. E o plano elemental, ele se subdivide e transita entre os outros planos. São elos de ligação. Ontem a gente até falou sobre isso. No Caibara ele fala, né, que tem um plano elemental entre o mineral e o vegetal, tem um outro elemental entre o vegetal e o animal, e tem outro elemental entre o animal e o homem. E eu arrisco a dizer, eu não sei, mas eu arrisco a dizer que o elemental aí, ele é responsável por essas manifestações mediúnicas, pelas comunicações espirituais, entre o que a gente não enxerga, mas o que está aqui. Eu acho que é o plano elemental, isso fica transitando aí no plano elemental. E o plano espiritual, que aí são, achei legal, arcanjos, anjos, semideuses, abaixo deles, mestres, adeptos, hostes angelicais,
esse pessoal lá de cima, assim, que já está mais evoluído, é, são eles que vivem no plano espiritual, né? Que é o que a gente chama de anjo, desses espíritos muito, muito, muito evoluídos, que acho que ficam lá mais pertinho de Jesus. O próprio Jesus um dia foi que nem a gente, né? É. Só que ele já passou na escola. Então, tá Sim. certo, tá errado. Não adianta a gente falar hoje que tem uma criança no maternal de 3 anos que ela é retardada. Não, ela não tá retardada, tá no tempo dela. E aí, olha, uma coisa interessante, ele fala que os arcanjos, os anjos, os semideuses e essas hostes angelicais, eles são mortais e, grosseiramente falando, podemos dizer que são irmãos mais velhos de raça. São mortais. São mortais, ele fala. Porque ele deve, sei lá, se ele habita planetas Só mais... se ele tiver algum corpo em algum outro algum planeta, né? tipo de corpo, eu imagino que sim. Eu imagino que em cada planeta existe uma atmosfera, existe um tipo de corpo. Então, com certeza não são todos iguaizinhos a nós aqui. Existem várias raças, né? Que a gente já sabe por aí. Então, eles devem ter os deles também. Tá, vamos lá. Como controlar os estados mentais? Os ensinamentos herméticos preconizam que o espírito está num lado do polo de vibração, enquanto a matéria está no outro. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa, esses estados podem ser reproduzidos. Do mesmo modo com que é possível reproduzir um som musical em certa frequência. Portanto, uma pessoa, muito importante, pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, ânimo, desânimo, etc. Aí é o que ele fala da transmutação mental. Então, nós temos o poder de controlar os nossos estados mentais. O objetivo do estudante é tornar-se dono dos seus estados mentais, não escravo deles. Só fazendo um adendo aí, né? A gente parece que é tão fácil isso, mas às vezes você tá no trânsito, o cara buzina, já começa a brigar e você não consegue transmutar o seu estado mental. Então, é um exercício, entendeu? A gente deveria conseguir. Então, não existe uma mudança, que isso fique bem claro também. Existe um processo. Então, a primeira vez você não vai conseguir, a segunda você consegue um pouco, a terceira um pouquinho, e depois de 200 tentativas a gente consegue. A gente só precisa lembrar, gente, e a gente estava falando isso num grupo de estudo que a gente tem, que essas coisas, para que essas coisas servem? Vocês fazem isso, vocês conseguem, vocês são perfeitos? Não. Mas para que num momento às vezes no dia a dia a gente não faz, mas num momento, sei lá, uma doença, alguma coisa muito ruim que acontece com a gente, e a gente não sabe como resolver, a gente precisa lembrar, poxa, mas eu mando no meu pensamento. Então, assim, de alguma forma isso vai ser resolvido. Aliás, nós vamos falar muito disso na física quântica, na mecânica quântica, né? O pensamento da gente é tudo, né? Sim. E lembrando também que o único perfeito que aqui passou, crucificaram ele, né? Exatamente. Tudo que há... Acabou. Hã? Tá acabando. 28 minutos, gente. A gente vai falar do princípio agora da neutralização. Aí o que ele está falando? É que você pode usar uma outra lei que ele não cita no Kaibalho, mas é uma lei que existe, que é a lei da neutralização. Para a gente controlar os nossos impulsos, lembra? Ele fala aqui da polaridade, do pêndulo que vai e que volta, ou até mesmo dos pensamentos que você tem. Ele fala para usar a lei da neutralização, que é como se fosse você pular corda, porque o pêndulo ele não faz isso. Então ele vai vibrar lá no ruim, vai vibrar no bom. Então um exercício, né, que você pode usar por exemplo, a hora que você sabe que você vai vibrar no ruim, você tentar neutralizar isso. Como que você neutraliza se você não consegue ainda fazer ele lá? Pula. Tenta pular, né? Até você estar no momento lá do desespero, sai dali, depois você vai pensar naquilo. Então, pensando assim, como se fosse um fiozinho, né? Ele vai até aqui, ele vai até aqui. Então a gente tem esses altos e a gente tem esses baixos. Como é que a gente diminui esses altos e baixos? A gente evolui, a gente cresce. Aí você vai vendo que ele vai diminuindo até o dia que a gente chegar aqui e aí a gente não vai mais oscilar. Ele fala assim, o pêndulo sempre oscila, mas podemos impedir que ele nos arraste consigo. Para a oscilação do pêndulo existe a lei da compensação. Os hermetistas dizem que normalmente o negativo antecede o positivo.
É, eu acho que agora, na verdade, ai, eu quero pular. Vamos pro gênero mental, porque senão não vai dar tempo. Não, só pra concluir, então, ele fala, nessa segunda parte do livro, da lei da neutralização, da compensação e da causa e efeito. Todos esses efeitos do ritmo, do... Polaridade, vibração, Isso, correspondência. isso. A gente... Isso é lei, isso vai acontecer. Então, pra gente tentar, através disso, de conhecimento, de autoconhecimento, de lembrar, de fazer algumas coisas que a gente use como chave, assim, para tentar nos tirar do que vai acontecer, do fluxo e do refluxo, né? Para a gente usar algumas chaves que a gente consiga ir aos poucos diminuindo todos esses movimentos, esses sofrimentos aí que a gente se coloca. E por último a gente vai falar do gênero mental, que é o princípio masculino do gênero. Ele se identifica com o polo positivo, enquanto que o feminino se identifica com o polo negativo, ambos da eletricidade. Lembrando que o polo negativo, eles nem usam esse nome, eles usam, na verdade, o polo cátodo, certo? Ou catódico. Seria esse o nome, porque acabou ficando realmente negativo, né? Já Quando eu que o tinha aula de masculino é o positivo e o eletricidade, feminino é o negativo, eles tiraram esse era catodo que falava. catodo. Quando eu Não sei tinha se é aula de cátodo ou eletricidade, catódico. há 100 anos atrás. Isso. Mas eu achei muito legal a forma da criação. É isso que eles falam. O masculino, ele é a vontade, ele é o impulso. E o feminino é quem germina, quem gera, quem executa. E isso todos temos. Então, Isso é de fácil novo, de gravar, né? O homem, o masculino, grava assim, é a semente. E a mulher é que germina e que faz todo o processo, entendeu? Então, o masculino e o feminino, em termos de gênero, também é assim. Tem a semente e tem quem vai gerar isso daí. exatamente. Ainda hoje a gente ouviu o Pablo Marçal falando sobre isso. É, ou não é? Ele fala assim: o papel do princípio masculino parece ser o de dirigir certa energia ao princípio feminino, para que ele possa criar. No entanto, cada princípio é incapaz de criar sem o outro, ou seja, o masculino não vive sem o feminino não vive sem o masculino, mas o masculino é o impulso e o feminino Grava é a como execução. semente. Exatamente. E aí ele fala, ele compara o eu e o mim como sendo o eu, o aspecto masculino, que coloca a semente, e o mim, o feminino. Então, o eu representa o ser e o mim representa o vir a ser. Então, muitas pessoas que, como fala, meu Deus, oradores, estadistas, pregadores, eles usam muito isso. Eles jogam a semente, eles jogam a ideia na cabeça das pessoas e aí as pessoas podem receber essa ideia, germinar ou não. Ou seja, um princípio masculino joga e o princípio masculino ele vai, aquela ideia, eu vou falar isso para vocês, vocês vão concordar ou não. Então, isso também a gente pode usar para ter o nosso senso crítico, né? O que é tua ideia e o que não é teu? O que você concorda e o que você não concorda? É a história do ovo de cuco. Depois a gente conta aqui. Que esse vídeo já tá super extenso. Alguns fenômenos, né? Que muitos, principalmente pessoas de marketing, essas pessoas que eu falei, eles usam muito isso para poder ludibriar as pessoas. Isso pode ser pro bom, pode ser pro ruim. Mas a gente tem que lembrar, quem manda na nossa mente somos nós, não são os outros. Então, ter sempre esse senso crítico. E mudar o estado mental usando a polaridade, que a gente não pode esquecer, sempre usar tudo isso, gente, para sair dos estados mentais, né? Todas essas leis. E o final, que foi o que eu comentei com vocês, ele fala, recado dos hermetistas: conservem a mente voltada para as estrelas, mas permaneçam atentos aos vossos passos. E é isso. Gente, é uma coisa muito extensa falar do Kybalion, né? São 7 leis principais que coordenam o universo, né? Então, se querer falar em meia hora, em 1 hora... Eu pulei várias coisas que eu queria trazer aqui, mas É muito tá muito complexo, assim. extenso. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve pra gente. Se alguém tiver outra opinião, também escreve pra gente. Nós não somos dono da verdade, é o jeito que a gente entendeu isso, tá? Existem vários modos. Então, qualquer coisa, escreve aqui, deixa aí que a gente... Sem contar o barulho do cachorro que eu não vou tirar, desculpem. E
Os pernilongos. Deixa como é que é, deixa o like, inscreva-se Likes, no nosso comentários. canal e vamos pra frente. Tá Próximo bom? vídeo, mecânica quântica. E vamos pra mecânica quântica. Aí Beijo. sim. Obrigado.